vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida em um dia especial, trocou meu coração por um outro sem igual, e esta é a razão do que eu canto assim. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus. Irmãos e irmãs, graça e paz. Mais uma vez aqui nos encontramos para estudar a palavra do nosso Deus, e quero acolher aos irmãos, às irmãs que nos assistem com o texto do profeta Isaías, capítulo 55, verso 11, que diz: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual a designei. Hoje nós aqui estamos para comemorar, para celebrar os 161 anos da chegada de Simonton ao Brasil, para relembrar a nossa história, a nossa origem. Um dos grandes eventos históricos de 1859 no Brasil, com certeza, é a chegada do reverendo Archibald Green Simonton, na manhã de 12 de agosto. O jovem missionário, de apenas 26 anos, chegava a um país grandioso, imperial, reinado por Dom Pedro II, e relatou em seu diário: é um lugar lindo, o mais singular e radiante que jamais vi. O reverendo Simonton, ordenado pastor há poucos meses, chegou à capital do Império, na época a cidade do Rio de Janeiro, vindo de Baltimore, Estados Unidos. Foram quase 2 meses de viagem até o início da realização do seu plano, o plano de servir a Deus em solo brasileiro. E nesses 2 meses, dentro de um navio, mediante as muitas tribulações, na incerteza se chegaria ao seu destino, diz a história, registrado também em seu diário, que ao pisar em solo brasileiro, abriu a sua Bíblia e leu o Salmo de número 46. E é isso que faremos também neste momento. Vamos juntos ler o Salmo de número 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações,
sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. E agora nós ouviremos um pouco mais sobre a história de Simonton. Estou pronto para descer. Foram exatamente estas as palavras que um jovem escreveu em seu diário há 161 anos. Eram 9h30 da manhã do dia 12 de agosto de 1859. Aquele jovem estava a bordo de um navio procedente dos Estados Unidos que acabara de ancorar no Rio de Janeiro. Era um pastor presbiteriano enviado como missionário ao nosso país. Seu nome era Ashbel Green Simonton. Estava com 26 anos. Tinha concluído o curso de teologia no seminário de Princeton. E ao invés de se tornar um pastor da igreja da sua terra, ele tinha preferido ser missionário em terra estranha. Estou pronto para descer. Pareciam palavras atrevidas de um jovem idealista. Como é que ele se achava pronto para descer em nosso país? Viajara sozinho, não sabia falar português, e no Rio de Janeiro muitas pessoas estavam morrendo, não da Covid-19, mas de febre amarela. O que poderia fazer um simples missionário num país continental como o Brasil? Como é que ele tinha a ousadia de se considerar pronto para descer em nosso território? Sendo jovem, talvez imaginasse que teria muitos anos de vida e assim ele teria condições de implantar o presbiterianismo no Brasil. Contudo, ele estava totalmente enganado. Ele tinha poucos anos de vida pela frente. Seu ministério como pastor missionário iria se estender por pouco mais de 8 anos, e a sua breve existência foi somente de 34 anos. Estou pronto para descer. Em 8 anos, ele se casaria, teria uma filha, ficaria viúvo, faleceria vítima de febre amarela e seria sepultado no cemitério dos protestantes em São Paulo. Mas nesses curtos 8 anos, ele organizou a primeira igreja presbiteriana do Brasil, atraiu outros missionários para o nosso país, criou o primeiro jornal evangélico, organizou o primeiro presbitério e ordenou o primeiro pastor presbiteriano brasileiro, um ex-padre chamado José Manuel da Conceição. Simonton estava certo. Ele estava realmente pronto. Deus o preparara. Com reverência, cultivemos a sua memória neste dia do presbiterianismo. Que Deus também nos conceda a graça de estarmos prontos para semear o Evangelho no Brasil. Amém. Irmãos e irmãs, após ouvir a história do reverendo Ashbel Green Simonton, nós meditaremos no texto do Evangelho de Lucas, capítulo 4, versos 18 e 19. Mas antes mesmo da leitura e da meditação da palavra, nós oraremos juntos. Feche os seus olhos, ore conosco. Ó Deus, ó Pai de amor, nós oramos a Ti, gratos porque o Senhor nos dá esta oportunidade de ouvirmos a Tua Palavra e, se sensíveis à Tua Palavra, poderemos ouvir também a Sua voz. Por isso, ó Deus, fala conosco, através do Teu Santo Espírito, ilumina as nossas mentes e aquece os nossos corações, para que este seja muito mais do que um momento de aprendizado
ou de instrução, mas para que seja um momento realmente de transformação nas nossas vidas. É a oração que fazemos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Vamos juntos ler o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 4, versos 18 e 19, que assim dizem: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Irmãos e irmãs, hoje nós meditaremos a respeito da nossa origem para entender o novo tempo que Deus tem preparado para nós. Esse texto que lemos é um texto marcante para a história do presbiterianismo aqui em nosso país, no Brasil, e também extremamente marcante para a nossa região. Mas se nós não conhecermos as nossas origens, então nós também não saberemos entender o nosso destino, o propósito para o qual Deus nos plantou aqui neste lugar, o propósito pelo qual aqui foi semeado a palavra de Deus e chegou até os nossos corações. O belo Brasil que o reverendo Simonton descreve em seu diário possuía um lado também obscuro. Naquele ano, homens e mulheres e crianças de pele negra ainda eram obrigados a trabalhar para grandes senhores. O país atravessava uma crise sanitária, uma crise em relação à saúde pública. Doenças como tuberculose, considerada o mal do século XIX, juntamente com a febre amarela, causavam transtornos e sérias preocupações. E tudo isso após a superação de uma epidemia de cólera. A situação era muito difícil. Porém, alguns fatores contribuíram para que, de certa maneira, a chegada do reverendo Simonton ao Brasil fosse bem sucedida. Havia um processo de urbanização na cidade do Rio de Janeiro e havia também o anseio de profundas reformas na sociedade, fruto de ideais iluministas naquela época. Sabe-se que muitos protestantes já haviam pisado em solo brasileiro, contudo as suas tentativas haviam fracassado. Mas agora a coroa portuguesa, que nunca viu com bons olhos a presença de protestantes em sua maior colônia oficialmente católica, também atravessava dificuldades. Porém, o fato mais importante dessa história acontece através da história de um brasileiro, do reverendo José Manuel da Conceição. Você o conhece? Muito antes de 1859, mais exatamente no dia 11 de março de 1822, nascia José Manuel da Conceição. 13 dias após o seu nascimento, foi batizado na Igreja Católica. Isso aconteceu na cidade de São Paulo. Porém, 2 anos mais tarde, a família mudava-se para a cidade de Sorocaba, interior de São Paulo, onde aquele menino foi criado e educado, sob a tutela de seu tio-avô, o padre José Francisco
de Mendonça. Entre os anos de 1844 e 1845, José Manuel da Conceição foi ordenado diácono e presbítero da Igreja Católica Romana, sendo então enviado para a cidade de Limeira. No ano de 1863, o então padre José Manuel da Conceição, que agora exercia o seu sacerdócio na cidade de Brotas, escreve uma carta ao bispo sobre os seus conflitos doutrinários, sendo nomeado vigário da vara, um cargo administrativo sem funções sacerdotais. José Manuel da Conceição acaba comprando um sítio perto de Rio Claro, onde passa a residir. Mas algo importante acontece. Naquele mesmo ano, no ano de 1863, José Manuel da Conceição recebe a visita do reverendo Blackford, cunhado de Simonton, que com ele aqui estava organizando a igreja presbiteriana. E reverendo Blackford, que acabara de se mudar para São Paulo, tinha ouvido falar do padre, que tinha ideias protestantes, e resolveu ir até a cidade de Rio Claro para visitá-lo. No dia 12 de outubro de 1864, ano seguinte, José Manuel da Conceição fez a sua pública profissão de fé e foi batizado pelo reverendo Blackford. Reverendo Simonton também estava presente e proferiu algumas breves palavras. O ex-padre então explicou aos presentes o passo que havia dado e no que aquilo implicava. No ano seguinte, em 1865, organizou-se a Igreja Presbiteriana de São Paulo, hoje conhecida como Catedral Evangélica da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Na cidade do Rio de Janeiro, no dia 16 de dezembro de 1865, José Manuel da Conceição foi examinado acerca das suas convicções e foi considerado apto. E no dia seguinte, um domingo, pregou naquela manhã o sermão de prova para que pudesse ser ordenado pastor, o primeiro pastor presbiteriano brasileiro. E no seu sermão de prova, ele pregou a respeito do texto do Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 18 e 19, o qual lemos. Naquela mesma tarde, José Manuel da Conceição foi ordenado pastor, mas o que muito chamou a atenção foi o texto escolhido por ele, porque havia um simbolismo, havia um sentido naquilo em que ele estava dizendo e remetia diretamente à história de Jesus. Esse texto que lemos também foi lido por Jesus no início do seu ministério. Jesus estava participando de um culto ali na sinagoga e então se levantou para ler um texto da Torá, o texto de uma profecia registrada em Isaías capítulo 61, versos 1 e 2, que diz: "O Espírito do Senhor está sobre mim." Ou, como podemos ler na linguagem de hoje, "O Senhor me deu o seu Espírito." Neste homem, que ali estava de volta à sua terra, que estava ali em Nazaré, se manifestou o Espírito de Deus, anunciando que ele é o Messias, o ungido, o escolhido por Deus para iniciar um novo tempo.
E no momento em que José Manuel da Conceição escolhe esse texto para pregar, ele mostra que ele também estava ali para pregar aos seus, aos da sua terra, aos da sua origem. Agora, a profecia se cumpriu no momento em que Jesus leu esse texto, porque ali estava Jesus anunciando a sua missão, o projeto de vida de Deus para todas as criaturas, evangelizar os pobres, proclamar a libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. E esse mesmo texto, este mesmo desafio é dado a todos nós. E então José Manuel da Conceição, ao fazer uso desse texto, ele volta ao seu passado e relembra daqueles os quais já cruzaram o seu caminho. Jesus, ao ler esse texto, estava em Nazaré, aonde foi criado. Da mesma forma, José Manuel da Conceição, após ordenado pastor, resolveu retornar à sua origem, à cidade aonde foi criado, Sorocaba. Assim, no dia 28 de fevereiro de 1866, José Manuel da Conceição parte de São Paulo pela Estrada do Sul, passando a pregar por Cotia, Piedade, São Roque, até chegar a Sorocaba. Após alguns dias, é necessário retornar para São Paulo. Mas, entendendo ele o propósito, a missão de levar a palavra de Deus àqueles que fizeram parte da sua vida, ele retorna novamente para Sorocaba, onde pregou por muitos e muitos dias a auditórios sempre crescentes e distribuindo bíblias, folhetos e muitos exemplares da imprensa evangélica. Naquele mesmo ano, em 1866, as primeiras pessoas denominadas presbiterianas começaram a se reunir na região de Sorocaba, após a visita do reverendo José Manuel da Conceição. E ali foi dada origem às igrejas presbiterianas, que posteriormente seriam também independentes, se tornando igrejas presbiterianas independentes do Brasil, as quais deram origem aos trabalhos na cidade de Pilar do Sul. Pois bem, irmãos e irmãs, por que estamos aqui falando desses personagens históricos? Para que possamos conhecer a nossa origem, para saber que a nossa região teve grande importância para a evangelização do nosso país, para que possamos reconhecer que alguém nascido aqui tão perto de nós fez tão grande diferença, para que possamos perceber que Deus nos usa. Se Ele nos colocou aqui ou se Ele nos trouxe até aqui, é porque Ele tem um propósito para as nossas vidas. Para que possamos entender que Deus deseja usar as nossas vidas para um novo tempo. José Manuel da Conceição, ele não descansou enquanto não pregou a palavra de Deus a todas as cidades que ele já havia passado. Tanto assim foi que conta a história que ele faleceu caminhando pelas estradas deste país. Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele em quem nós precisamos nos espelhar,
também deu a sua vida pelo reino de Deus, pela sua palavra. E agora a nós compete igualmente entregar a nossa vida a Jesus, para que Ele nos use, para que Ele nos transforme, para que vidas sejam alcançadas, para que a história das próximas gerações seja diferente. Estamos falando de uma fé que transformou este país, que transformou a sociedade onde vivemos, com suas falhas, mas também com suas muitas qualidades. Jesus inaugura um novo tempo. Deus está chamando a cada um de nós para sermos participantes deste novo tempo, que exige arrependimento e mudança radical de vida. Por isso, mude. Este é um novo tempo, um tempo que inclui transformação de pessoas, transformação, consequentemente, também de estruturas. E neste ano de 2020 é isso que estamos vivendo. É um tempo de mudança de pensamento, de mudança de sociedade. Deus está falando contigo. A verdade, irmãos e irmãs, é que esta proposta, te agrade ou não, esta é a proposta de Deus. A proposta de levarmos vida àqueles que estão perecendo. A proposta de entendermos aonde estamos e quem somos. É uma boa nova, mas será que ela é boa para ti? Ou ela te escandaliza? Em todos os casos, Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, o nosso Salvador, recebeu sobre si o Espírito Criador, renovador, santificador e se manifestou e agiu para que a sua vida fosse alcançada. Com ele, inicia o reino de Deus, ao qual todos nós somos convidados. Um reino de inclusão, de solidariedade e de liberdade a todos nós. Não se sinta pequeno, não se sinta novo demais. Não permita sentir que este ano é um ano difícil demais. Permita sentir na sua vida a presença de Deus, a presença de Jesus Cristo, que te fortalece, que te impulsiona. E que assim possamos lembrar que na história da humanidade, homens novos, velhos, imperfeitos, foram usados para deixar a sua marca, a marca de Jesus Cristo, a marca da cruz. E que Deus o abençoe, hoje e eternamente. Amém. Da igreja ao fundamento.
Irmãos e irmãs, esperamos que mais uma vez a palavra aqui proclamada, o estudo aqui feito, tenha edificado a sua vida e a sua família. Vamos juntos orar a Deus, pedindo que Ele esteja conosco. Feche os seus olhos e ore conosco. Ó Deus, ó Pai de amor, nós oramos a Ti, entregando os nossos dias, a nossa vida nas Tuas mãos. Nos orienta, nos conduz, nos mostra, ó Deus, o Teu caminho e fortalece o nosso espírito para que tenhamos a coragem de trilhar os caminhos necessários. Apesar de nós, apesar das nossas muitas falhas, age, transforma a nossa vida e a nossa sociedade. Nós oramos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe e lhe conceda uma semana debaixo da paz e da graça de Cristo Jesus. Amém.
Eu me